Quem é o inimigo? Quem é o inimigo desse movimento? É a família. Porque se você tem uma família, mesmo que você não tenha, mas você tem o potencial de ter, quem você é? Tem alguém na família que tem um ofício. Eu sou um padeiro, eu sou um contador, eu sou um policial, eu sou um marceneiro, eu sou um empresário que tem um negócio assim, assado, frito, cozido. Eu tenho um ofício, eu tenho uma família, eu tenho valores judaico-cristãos no Ocidente. Quero um país melhor e mais seguro para os meus filhos e netos. Esse é o inimigo. Você tem o comunista vocacional. O que é o comunista vocacional? A melhor forma que eu consigo enxergar, eu não sei se é o idiota útil, eu vejo mais como, olha, a forma mais eficiente que eu vi para analisar como o outro lado se comporta é como uma religião sem Deus. Você tem o alto clero, na Idade Média você tinha famílias de papas, e você tem o baixo clero. O baixo clero não tem família, ele está 100% dedicado à causa. Ele tem um ofício, ele tem lá seus 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais por mês. Mas ele não tem identidade nem família, ele vive pela causa. Ele acredita nisso. Esse é quem tem tração no debate com a gente. E a cabeça da medusa está aqui. É o comunista dinástico, é um oligarca, empresário comunista, por incrível que pareça, é o que a gente lida, é o falso bom moço, é aquele cara que se entope de ganhar dinheiro arrancando o couro do povo e vai lá e fala, não, mas o social. Quem está falando são vocês. E o alto clero. O alto clero, o que é? Você pega, são gerações de grão-vizir comunista. O vovô, o bisavô do cara era, o avô do cara era, o pai do cara é, o cara é e o filhote já está vindo para sugar nosso sangue. Não é piada, não é o João Dória esse. Esse daqui estava lá em outro modelo aqui. Mas se você pegar, tem uma família lá no Rio Grande do Sul que o bisavô era socialista. Tem um monte, mas tem uma lá que o pai está no PT, a filha está no PSOL, e o filhote, que já está lá com seus 30 anos, não sei, você que está falando também. Mas voltando, esses são os inimigos. A classe média é o alvo. E quem foi o primeiro guerreiro contra os monopólios foi o Theodore Roosevelt no começo do século XX. Tinha um cara chamado John Rockefeller, que fez o monopólio do petróleo e do querosene nos Estados Unidos com a Standard Oil. O Theodore Roosevelt virou presidente e falou, bonitão, naquela época tinha exatamente isso. Grandes conglomerados estavam conseguindo monopólio em áreas importantes da economia americana. Baron Robbers, os barões ladrões. E o Theodore Roosevelt, que era um destrambelhado, que gostava de arma, que gostava de caçar, ele chegou para os caras e falou, pode parar com isso aí. Porque esses barões ladrões estavam tentando, como eles tinham poder econômico, entrar, como na Grécia, na política. Se não fosse pelo Theodore Roosevelt, os Estados Unidos hoje não seria uma democracia como é hoje. Não teria tanta classe média. Ele obrigou o John Rockefeller a quebrar a Standard Oil em 5. E falou, escolhe uma das 5, as outras 4 você não pode ter controle. Acabou o monopólio. E hoje o setor de óleo de petróleo nos Estados Unidos tem 1 zilhão. Mas essa dinâmica de sempre tentar pegar o monopólio é constante. E continuamente a gente tende a lutar contra ela. Vou dar outro exemplo, a Microsoft, esse bonitão aqui que posa de bom moço, esse cara daqui que posa de bom moço, na verdade nada mais é do que um oligarca que arranca o couro. Lembra que eu falei que custo marginal é igual a preço? Qual é o custo marginal de você instalar um software a mais num computador? É 0. Vou instalar um software aqui, tanto é que tem, né? Vou instalar aqui, é 0. Todo o preço que você paga por um software é markup. Sendo que no passado, vocês vão lembrar, ele não tinha o melhor produto. Ele conseguiu esse monopólio porque ele conseguiu um contrato com a IBM, que tinha muitos
tinha uma prevalência no mercado, e aí começou um jogo de monopólio, tirando a competição. E chegou a essa situação. Quando a Google se viabiliza, o que aconteceu? O preço relativo do software da Microsoft caiu. Não é mais tão caro instalar Microsoft no seu computador como era no passado. Por quê? Porque hoje tem concorrência. E a Petrobras? Quem arranca o couro é o corrupto ou o funcionário da Petrobras, que ganha salários acima. E quem paga? A gente. O que aconteceu no Brasil? Desde o Fernando Henrique está acontecendo isso. Tem o CAD, que é a agência antitrust. Continuamente a gente vê monopólios e oligopólios sendo criados. Cerveja, bife, frango, papel e celulose, banco. Aonde você olha, setores e setores da economia se monopolizaram ou se oligopolizaram. Os campeões nacionais são o último capítulo desse desenho. Isso feito com o nosso dinheiro, porque tem incentivo fiscal, feito com juros através de BNDES, Banco do Brasil Caixa, fundos de pensão e olhos cegos e ouvidos moucos do CAD. Qual o problema? O problema onde não teve essa crise tão grande, essa lição tão grande, algumas empresas e conglomerados e famílias não aprenderam essa lição. E a classe média também não aprendeu a lição. Estados Unidos, 30 de outubro de 1939, pouco antes de começar, véspera da Segunda Guerra, no meio de Manhattan, desfile com as bandeiras americanas, todo mundo batendo palma. Opa, tem uma coisinha aqui na frente, o que é? Sempre houve jogo totalitário no mundo inteiro. A gente está vivendo uma reinterpretação desse jogo totalitário, que se aliou ao movimento marxista cultural, e essa é a causa do problema. A gente pode ficar atacando os efeitos. Estão falando mal da Bíblia. Estão falando que todo mundo nasce igual, com sexo. Depois a gente escolhe o que vai ser quando crescer, né, de sexo. Né? Posso dar vários exemplos. Esse Thomas Watson era o representante da IBM na Europa. A IBM ganhou o primeiro grande contrato, e aí começou, com a Alemanha nazista, entregando cartões perfurados, que é o avô do computador, para identificar quem ia para o campo de concentração. Grandes conglomerados, fora da Alemanha, não aprenderam essa lição, continuaram nesse jogo. Esse cara daqui é o Henry Ford, ganhando umas medalhinhas dos representantes da Alemanha. Mas ele era brilhante. O Porsche também era brilhante. Eu uso aspirina. Esse cara daqui, na pessoa física, era um escroque completo. Só que a família dele não aprendeu que não pode, que é feio. Por isso que a Fundação Ford dá dinheiro para a ONG no Brasil, cercar a minha família em Santarém, para detonar comigo e com a minha família na frente das crianças. A Fundação Ford faz isso, interfere diretamente aqui no Brasil na nossa liberdade, na liberdade das nossas famílias. Mas não é só a Fundação Ford. A Lava Jato mostrou a ponta do iceberg dessas famílias. A pontinha do iceberg. São famílias de empreiteiros. A Odebrecht foi para a cadeia. Mas tem mais família de empreiteiros tradicionais. 3, 4, 5, 10 gerações parasitando o Brasil. São parasitas. Frigorífico. Banqueiro. Político. São famílias na área jurídica que há gerações têm o controle de segmentos inteiros do Brasil. Só que isso se intensificou nos últimos 25, 30 anos. O mecanismo é que essas famílias, é um mecanismo isso,
as famílias oligarcas e esquerdistas bilionários, são bilionários. Teve um aí do Rio Grande do Sul, que alguém falou o nome, que ficou bilionário na advocacia. Perfeito? Qual é o nome mesmo? Vocês estão falando, eu não falei nada. Escondidas num manto falso de bom mocismo. Eu posso falar aqui de várias outras que não aparecem. Telecomunicações, alguém já pensou em uma? Não adianta bater no CPF, no CNPJ. Não adianta bater no CNPJ. Tem que bater no CPF. É ali que dói. E aí, vocês chegam e falam assim, exonera, exonera. Nós somos indivíduos com nosso CPF. Vocês têm que entender o tamanho da montanha que a gente tem que escalar todo dia. E vocês ajudam muito. Sem vocês, a gente não tinha a menor chance. Eu era um de vocês na Paulista. Essas famílias que ainda não foram desbaratadas, elas ainda possuem uma grande parte do poder econômico e político no Brasil, no judiciário. São famílias que estão lá. E é contra isso que a gente está lidando. Como a gente desmonta, como a gente corta a gasolina. Para fazer manifestação precisa de dinheiro. Vocês repararam que as manifestações estão menores? Porque a gente está cortando a gasolina. Antes de exonerar, precisa cortar a gasolina. Só que a gasolina ainda não foi cortada. E aí? Vamos encarar o problema? Vamos enfrentar a raiz do problema ou vamos continuar batendo nos efeitos colaterais? O paciente está doente, tem que evitar a febre, tem que dar antitérmico. Mas se a gente não for no problema e enfrentar, bater de frente com eles, a gente vai virar escravo, como na Venezuela. Os nossos filhos e as nossas filhas vão se prostituir por um pedaço de sabonete, que é o que acontece em país socialista. E aí eu te pergunto, quem vocês preferem ser? O isentão do Chamberlain, que foi para a Alemanha, né? O Hitler foi lá e invadiu. O Chamberlain, isentão, razoável, bem educado, foi lá, apertou a mão do Hitler, falou, vamos conversar. Dialogando, a gente se entende. Entregou a Tchecoslováquia para o Hitler, voltou com apertou a mão do Hitler, voltou com um pedaço de papel e falou, paz no nosso tempo, fiquem tranquilos. Pouco depois, Segunda Guerra Mundial. Ou vocês preferem esse gordinho aqui, falava palavrão, bebia, contava piada, ia para cima. Eu já escolhi o meu lado. Obrigado, Dudão. Obrigado. Terminou. Obrigado, gente.